Muito provavelmente você já jogou ou já deve ter ouvido falar de Pokémon. E se você lembra muito bem, nele temos um carinha chamado Ditto. E como sabemos, sua característica única é se transformar em outros Pokémons, mudando completamente seu comportamento e aparência. E se eu te dissesse que polimorfismo, um dos 4 pilares da programação orientada a objetos, segue a mesma lógica? Seja muito bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e vamos direto para o conteúdo de hoje. Como você já deve ter lido pelo título, hoje vamos tratar do último dos 4 pilares de programação orientada a objetos na nossa playlist, o polimorfismo. Sem mais delongas, o que é o polimorfismo? Ele nada mais é do que um conceito que permite que objetos de diferentes classes sejam tratados de maneira uniforme. No C Sharp, uma das formas mais comuns de aplicar polimorfismo é usando as palavras-chave virtual e override, onde uma classe base define um comportamento genérico e as classes filhas decidem como esse comportamento acontece. Vamos aqui construir um exemplo prático rapidamente apenas para demonstrar seu funcionamento. Esse é um exemplo bem simples que mostra como nosso método makeSound da classe Animal está sendo herdado por 2 diferentes classes, Cat e Dog. Dentro dessas classes, nós fizemos um override, ou seja, substituímos esse método makeSound que possui o virtual com sua própria implementação dentro de cada classe, fazendo com que cada classe se comporte de maneira diferente, exatamente como dito no começo do vídeo. O dito não muda quem ele muda a maneira que ele se comporta, assim como nós mudamos a maneira que makeSound se comporta, dependendo da classe. O efeito que estamos vendo aqui é o mesmo que conseguimos com interfaces, que é tratar objetos diferentes de maneira uniforme. A única diferença é que aqui estamos reutilizando o comportamento através da herança. Com essa explicação em mãos, nós podemos explicar um conceito diretamente relacionado ao polimorfismo e que de certa forma se parece com interfaces, mas com uma sutil diferença, as classes abstratas. Diferente das interfaces, funcionam como uma espécie de guia para suas classes. Imagine o seguinte cenário. Você está construindo uma aplicação e dentro dela você tem um sistema de notificações, no qual você precisa enviar 2 tipos de notificação, um e-mail ou um SMS. Vamos construir um exemplo para ficar mais fácil de demonstrar e também mostrando na prática como seria esse tipo de aplicação utilizando o Abstract. Agora que nossa aplicação está pronta, vamos de cima para baixo explicar cada uma das coisas. Primeiro, aqui nós temos uma interface com o método enviarSync, que está criando esse método que vai ser implementado para nossas futuras classes. Logo em sequência, nós temos a classe abstrata notificação base, que herda a nossa interface e implementa os seguintes métodos. Primeiro, a gente tem o enviarSync, que foi herdado do contrato com a nossa interface. Segundo, nosso método abstrato enviarCoreSync. Terceiro, um método validar, que simula a nossa validação. E por fim, 2 últimos métodos que simulam registramento de log e de erro. Se repararmos bem, o único método que não possuímos uma implementação direta é o enviarCoreSync, justamente porque ele é nosso método abstrato, onde vamos aplicar polimorfismo em outras classes e implementarmos a funcionalidade dele. Dentro do enviarSync, como ele funciona? Nós estamos chamando o validar primeiro, simulando nossa validação ali onde nós teríamos camada como, por exemplo, checar se a mensagem é válida, caso digamos que a mensagem não possa ser nula, por exemplo, que é um caso óbvio. A gente vai retornar um erro ali,
Caso a mensagem, por algum motivo, não possa ter números, vai fazer essa validação também. Tudo que seria de validação entre mensagem e destinatário, para checar se ambos são válidos ali de acordo com a regra de negócio da sua aplicação, entra nessa função. Logo em seguida, nós temos um try-catch, na onde estamos chamando o enviar core async. Ele é, como o próprio nome diz, ele é o núcleo do nosso método enviar async. E ele que é o responsável por criar essa camada que vai diretamente simular, no nosso exemplo, o envio de e-mail ou de SMS para as pessoas. Logo em seguida, nós temos registrar log. Aqui seria um caso de sucesso, onde com sucesso enviamos o nosso e-mail ou SMS, enfim, ali registraríamos a mensagem do destinatário para poder salvar, caso fosse necessário, em uma aplicação de verdade. E embaixo disso temos o catch do nosso exception para realizar o registro de erros. Em uma aplicação ali é muito importante ter o controle dos logs para principalmente saber o que dá erro do que saber o que foi enviado com sucesso. Um ponto importante de ressaltar é, diferentemente das outras vezes, aqui nós estamos tratando com um public e async, e aqui nós temos um await. Justamente porque nós estamos tratando aqui com uma task. Isso significa que isso está representando uma operação assíncrona. O que é uma operação assíncrona? Ela basicamente vai esperar o retorno daquilo antes de rodar. Por exemplo, quando eu rodar a aplicação, ele vai, como eu estou chamando aqui como await, me aumenta como uma async task, ele vai esperar o retorno de notificação para poder continuar rodando a aplicação. É para isso que ele é utilizado. Por fim, vamos tratar um pouco mais sobre a main aqui, onde vamos simular o envio do SMS. Uma coisa antes, repare que instanciamos o enviar SMS na variável notificação do tipo iNotificationService. Isso significa que ao chamarmos enviar async, a gente vai estar utilizando o enviar core async de enviar SMS como core, que vai ser utilizado dentro do enviar async, enviando normalmente SMS. Algo interessante de você perceber é que o polimorfismo da nossa aplicação, ele não está no nosso enviar async. Como eu tinha explicado anteriormente pela definição de polimorfismo, ele está no enviar core async, que é resolvido em tempo de execução, dependendo da classe concreta instanciada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está vendo o nosso método aqui através do iNotificationService, para ele poder chamar o enviar async, mas baseado em um monte de coisas que tem ali por debaixo da aplicação, que sinceramente não sei explicar tão profundamente assim, ele vai estar tratando em tempo de execução. O que foi instanciado, no nosso caso, é o enviar SMS notificação, porque o que está acontecendo aqui? A gente criou uma variável notificação do tipo iNotificationService instanciando o objeto enviar SMS notificação. Então, quando a gente chama o método que essa variável tem, que esse objeto tem, que é a notificação, a gente vai estar passando o enviar core async que está instanciado ali dentro de notificação, que vai resultar no envio do SMS ou no envio do e-mail. Fazendo uma analogia com o começo do vídeo, o dito continua sendo dito, mas quando chega na batalha ele se comporta como um Pokémon que ele imitou. No código, a variável continua sendo da interface a notificação service, mas quem decide o comportamento é o objeto real em memória, que no caso seria o enviar SMS notificação ou enviar e-mail notificação. Por fim, vamos rodar a aplicação só para mostrar o funcionamento dela de verdade. Como vocês podem ver, simulando a validação, que foi no começo lá, onde nós chamamos validar. Logo em seguida, enviando o SMS, simulando o nosso core ali, onde de fato teríamos uma construção de verdade para poder enviar esse SMS. Logo em seguida, a nossa mensagem. O SMS foi enviado, essa daqui é a nossa mensagem, que nós passamos como parâmetro aqui, para eu mesmo. Logo em seguida, mesma coisa para o e-mail. O e-mail foi enviado para eu mesmo de novo. Exatamente como a gente esperava no começo. A aula de hoje foi isso. Polimorfismo é um conceito muito importante e como ele é um conceito, você não vai ver ele escrito como, por exemplo, herança, que você consegue ver ali ele sendo aplicado diretamente em questão de código, mas você vai ver ele aplicado em diversos setores diferentes, como eu mostrei no começo. Aquele override e o virtual é o exemplo mais puro de polimorfismo, digamos assim. Outro exemplo, classes abstratas também aplicam o conceito de polimorfismo. Ele é algo que, digamos, está escondido debaixo de vários panos ali, por ser um conceito. Assim como todos os outros pilares, né, de programação orientada a objetos, ele é algo que em aplicações reais você não vai ver utilizações tão diretas deles, mas sim
mais seus próprios conceitos definindo a aplicação, o que continua regendo a construção de uma aplicação, não tira esse fato. Você não vai ver um virtual ali, dificilmente você vai ver esse tipo de coisa, mas você ainda vai ver esses conceitos sendo aplicados sempre, porque eles são muito importantes, e é algo que todo desenvolvedor back-end tem que saber ali, o mínimo, se você está querendo arrumar um trabalho e tudo mais. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Foi uma playlist curta, mas com ela encerramos os 4 pilares da programação orientada a objetos. Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar alguma sugestão, não hesite em deixar nos comentários e até o próximo vídeo.